Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém? Glória a Deus, doce presença do Espírito Santo, não é, amados? O Espírito de Deus se faz presente na casa. E se você, por um acaso, ainda não sentiu a presença de Deus, ainda há tempo de Deus manifestar a sua glória na sua vida, amém? Glória a Deus, eu quero aqui deixar uma palavra da parte de Deus para a amada igreja, nesta noite, a qual o Senhor colocou em meu coração, e eu creio que o Senhor vai edificar a nossa alma. Nós sairemos daqui transformados pelo poder da sua palavra, amém? Eu vou estar lendo na versão em quem tem os irmãos podem estar acompanhando no telão, que é o livro de Números. Números 21, o versículo 5. Números 21, versículo 5. Santo é o Senhor dos exércitos. Glória. Quantos encontraram a poderosa palavra do Senhor? Que diz assim: e o povo falou contra Moisés: por que nos trouxestes do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Porque aqui não há nem pão e nem água, e este pão leve traz repugnância à nossa alma. Podeis se assentar, dando glória ao nome do Senhor. Eu quero intitular esta mensagem de pão do céu e pão da terra. É verdade que este povo a qual nós lemos aqui, que se levantou contra o líder, a qual Deus tinha designado para conduzi-los numa jornada, eles se levantaram contra o líder Moisés, a qual Deus os tinha levantado Moisés para conduzir esse povo à terra prometida, a Canaã. Um povo que outrora era escravo nas mãos de Faraó e que viviam de migalhas a qual o Faraó lhes dava. Vivias de migalha, um povo que vivia oprimido, sobre opressão e sobre a escravidão. E agora eles estão virando para Moisés e estão dizendo que o maná, o pão fresco que Deus dava a eles todos os dias para se alimentar, eles estavam enjoados, ou seja, eles estavam tendo saudade da vida escravatória em que eles viviam outrora. É bem verdade que, trazendo uma alusão para as nossas vidas, muitos de nós também somos dessa maneira. O texto está enfatizando que aqui a providência de Deus para esse povo não era o suficiente, pois Deus estava suprindo todas as necessidades deste povo no deserto, e mesmo assim o povo estava reclamando. Se você for ler o texto ou a história completa, você vai ver que Deus fazia com que os sapatos cresciam no pé daqueles povos, juntamente com suas roupas, e o milagre que Deus fazia no meio daquela multidão era tremendo. Mas é bem verdade que quando nós aproximamos de Jesus, ou de Jesus, não porque Ele é, mas por daquilo que Ele pode nos dar, nós cometemos esses mesmos erros, porque eles estavam rejeitando o pão fresco que descia, eles estavam rejeitando o próprio Deus, É bem verdade que quando nós estamos nos caminhos do Senhor, e quando nós ouvimos ou desejamos algo que era da nossa vida passada, por exemplo, quando nós ouvimos uma música que já fez em certa parte das nossas vidas lá no mundo, ela
ela já nos trouxe alguma alegria ou algum prazer da carne, em que vem a memória, o inimigo usa das suas artimanhas para trazer à sua memória aquilo que um dia te deu algum prazer, nem que esse prazer seja um prazer da carne. E aí você lembra daquilo e fala, ora, nossa, que saudade que me deu agora, pois nessa época eu estava dançando assim, e eu era muito feliz. Nós fazemos a mesma coisa que o povo estava fazendo com Moisés no deserto. Estava dizendo que é as mesmas coisas que fazemos repentinamente na casa de Deus, está nos trazendo repugnância. Não estando satisfeito, lembramos daquilo que outrora o Senhor já nos arrancou, tirou. Mas aí o inimigo, a estratégia do inimigo é a mesma de Gênesis a Apocalipse. Você pode lembrar, ou você vai lembrar, ou você já sabe dessa história, quando algum pregador falou da história de Eva, que quando ela estava no jardim, e ali estava tudo o que Deus fez, lindo e maravilhoso, para eles aproveitarem do melhor. Por quê? Deus tem o melhor para você, para a sua casa, e ali Deus fez tudo perfeito, lindo e completo. Então o inimigo das nossas almas, ele estava lá. Desde o princípio a estratégia é a mesma. Ele chegou para Eva e falou, e aí, como é que você está? Essa é uma conjectura minha. Ela falou assim, eu estou bem. E olha para você ver o que o meu Deus fez aqui. Olha, aqui tem essa árvore linda, ali tem flores, aqui tem água, ali estão os animais. Tudo perfeito para a glória de Deus. Mas Satanás astuto, ele começou a trabalhar na mente de Eva. Ele começou a trabalhar na mente dela, pelo desejo dos olhos. Ah, mas e aquela árvore lá? Mas aquela árvore lá eu não posso tocar, porque aquela árvore lá, o meu Deus que fez todas essas coisas, falou para eu não tocar. Sabe de uma coisa? Quando você vem para a casa de Deus, quando você vem para os caminhos do Senhor, que você entra ali no primeiro amor, que você está ali apaixonado por Jesus Cristo, e Ele é a sua única essência e sua única fonte de esperança, você está apaixonado por Deus. Até os seus amigos que outrora do mundo já não começa mais a te chamar para festas ou para aniversários, porque sabe que quando você chega lá, você não vai fazer as mesmas coisas que você fazia, e o amor que está dentro de ti começa a arder, e você vai falar de Jesus, você vai se tornar uma pessoa para eles talvez incômoda. É a mesma coisa aqui que estava com Eva. Deus fez tudo perfeito, Deus fez tudo maravilhoso, eles tinham tudo do bem e do melhor, mas Satanás, ele é astuto, ele trabalha nas nossas mentes, ele sabe da sua fraqueza, ele sabe aonde te atacar. Então ele chega para Eva e fala, ó, não, mas você está muito crente demais, você está muito quadrada. Aquela árvore ali, Deus falou para você não tocar, porque Ele não quer que os seus olhos se abrem e o seu conhecimento se expande. Saiba de uma coisa, tudo aquilo que Deus revelou para nós já é o suficiente. Se Deus disse não vá para lá, se Deus disse não pisa lá, não pisa, porque lá pode te trazer morte para a sua vida. E Deus é suficiente em nossas vidas em todas as áreas. Então ele começou a atacar Eva pelo desejo dos olhos. Olha, se você comer, os seus olhos vão se abrir, você vai entrar numa nova dimensão, num novo patamar de inteligência. Olha, você pode até ser tão inteligente como Deus. E Satanás atraiu ela pelo desejo da cobiça, da ganância. E muitas das vezes esse desejo está em nossas vidas. Esse desejo está
em nossas vidas e na nossa casa. E Deus está trabalhando na nossa vida nessa noite. E esta é uma palavra para mim e para você. Eu fui o primeiro a receber quando Deus me deu durante este dia. Mas agora, além de receber, eu estou transmitindo para a igreja nessa noite. E você vai sair daqui transformado com o pão vivo que desce do céu nessa noite para a sua vida. Essa mesma estratégia o inimigo também usou ali com Jacó, porque ele, e com seu irmão Esaú, que fez com que ele trocasse a sua primogenitura ali por um prato de lentilha, ou por um prato de feijão, por alguma comida para matar a sua fome. O inimigo usa de estratégia a qual você está sendo atraído. No caso dele, a fome era tamanha que ele vendeu a sua primogenitura, e diz a palavra de Deus que Deus amou a Jacó, mas menosprezou a Esaú. Então saiba de uma coisa: todas as vezes que nós menosprezamos aquilo a qual Deus nos deu, nós estamos virando as costas para o pão do céu e querendo comer o pão da terra. Saiba de uma coisa: o pão do céu é insubstituível. O pão da terra, ele só vai te trazer inchaço. O pão da terra não vai saciar a sua fome. O pão da terra, ele vai te levar a caminhos escuros e tortuosos, a qual você será envergonhado. Louvado seja o nome do Senhor. Um povo que Deus cuidava dele no deserto. Eles estavam, na verdade, 40 anos no deserto. Eles estavam, na verdade, ali, já comendo do maná por muitos dias. Eles estavam ali sendo supridos por Deus. Mas saiba de uma coisa: na vida cristã, as coisas acontecem no tempo de Deus, não no nosso tempo, no tempo do homem. Quanto nós não tivermos preparados para receber a promessa a qual Deus fez na minha vida, a qual Deus fez na sua vida, Deus nos mantém de certa forma em algum deserto. Não significa que Deus nos abandonou, não significa que Deus nos abandonou. As promessas de Deus não vão se cumprir. Significa que eu e você temos que ser trabalhados pelo Altíssimo. Significa que a nossa vida tem que ser transformada para quando Deus entregar na sua mão, você está preparado para receber. Mas Deus tem os seus caminhos e os seus meios. E este povo estava ali no deserto murmurando contra uma liderança a qual Deus designou para livrar, para conduzir aquele povo a Canaã, que era a promessa, uma terra fértil, uma terra próspera, uma terra bonita, um lugar lindo que o povo ia tomar posse e ali se alegrar em Deus. Saiba de uma coisa: para esse deserto que você atravessa, para toda a espera a qual você está esperando, Deus tem uma terra próspera para você. Deus tem prosperidade para a sua casa, para a sua família. Deus tem maná para você, o pão fresco que desce do céu, aquele pão que não traz inchaço. Deus tem o melhor para a sua casa nessa noite. E Deus nos trabalha. Deus trabalha em nossa vida nessa noite. É verdade que quando nós estamos cegos pelo que aquilo que o mundo quer nos oferecer, Satanás trabalha, como eu disse aqui, com as suas mesmas armas, desde o princípio. Ele começa a querer mudar o nosso foco de direção. O foco daquele povo era obedecer a Moisés rumo a Canaã. Mas quando eles paravam para murmurar, eles estavam sendo induzidos por um espírito maligno.
E muitas das vezes nós fazemos a mesma coisa, murmuramos na casa de Deus, nós adentramos a este lugar, Deus começa a trabalhar em nossas vidas, Deus começa a mudar a nossa história, Deus começa a nos limpar, arrancar aquilo que veio lá do mundo, das trevas, e Deus começa o preparo, começa a limpeza em nossas vidas. Mas nós não devemos nunca murmurar contra aquele que Deus levantou para cuidar de nós. Mas Deus, Ele é misericordioso. Diz a palavra de Deus que no versículo 6, o Senhor enviou serpentes ardentes entre o povo, que morderam o povo, e grande parte do povo morreu. Saiba de uma coisa, Deus é um Deus zeloso. Nunca menospreze o que Deus fez na sua vida. O que Deus fez na minha vida e na sua vida é algo sobrenatural. Este povo aqui estava menosprezando o que Deus fez e se levantando contra uma liderança. Mas saiba de uma coisa, que Deus, Ele é misericordioso. Deus enviou a serpente, mas o nosso Deus também, Ele é um Deus de misericórdia. E na hora Ele deu o antídoto para o povo. E a palavra de Deus diz assim, que o povo veio a Moisés e disse: pecamos porque falamos contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor para que tire de nós estas serpentes. E Moisés orou pelo povo. O trabalho de um líder é orar pelo povo. O trabalho de um líder que conduz um povo ao céu, a uma Canaã celestial, ele é de interceder pelo povo, porque ele é a boca de Deus para o rebanho. Então Deus falou para Moisés: faz uma serpente ali de bronze e coloca ela num pedestal ali. Todo mundo que olhar, que for picado e olhar para aquela serpente, vai ser curado. Não era nenhuma idolatria, não era uma forma de idolatrar a imagem, não. Era uma direção de Deus para o antídoto. Todas as vezes que nós erramos, saímos por aí, fazemos a nossa vontade, queremos comer o pão dessa terra e abandonamos o pão do céu. Vamos sair, agora eu vou ali, vou fazer o que eu quero. Aí você vai para lá, se arrebenta todinho, se lasca lá. Aí você volta para a casa de Deus, e quando você vem aqui na frente, o que o seu líder faz para você? O antídoto do céu. Ele coloca as mãos sobre você, ele repreende o mal, ele declara ali a sua libertação em nome de Jesus. Porque é assim que Deus quer. Deus estava dizendo para aquele povo: olha, o que vocês não precisam de mais nada além da minha presença. E se vocês ficarem doentes, olha para cima que eu curo. Olha para cima que eu curo. É representando nós nos dias de hoje. Todas as vezes que nós precisamos de algo, nós olhamos para Deus. Ele é Deus suficiente para curar você nessa noite. Ele é Deus suficiente para suprir as necessidades financeiras da sua casa. Ele é suficientemente Deus na sua área sentimental. Ele é Deus na sua área pastoral. Ele é Deus na sua vida ministerial de evangelista, de missionário. Ele é a suficiência na nossa vida. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o maná. Ele é a fonte de água viva que jorra nessa noite. E que se eu fosse você, eu glorificava Ele na beleza da sua santidade. Santo é o teu nome. O inimigo de nossas almas trabalha muitas das vezes em nossos desejos e em nossas fraquezas. Observa que às vezes nós pedimos coisas ao Senhor e às vezes Deus fala: não, vamos segurar. Não, Deus segura, vai segurando, porque Deus sabe que você não está preparado. Aí você pede a Deus um filho, Deus dá um filho e você não volta mais para agradecer a casa de Deus. Você pede a Deus um green card como se isso fosse suficiente para
que a sua alegria seja completa. Você pega um documento, viaja e troca de esposa, arruma outra família. Deus sabe de todas as coisas, e o inimigo também sabe das suas fraquezas. Ele está de prontidão para atazanar sua vida. De Gênesis a Apocalipse, nem o próprio Jesus escapou ali na tentação, que quando Jesus estava lá, ele usou as mesmas estratégias que tentou usar com Eva, que usou com Esaú. Ele disse: Senhor, pode essas pedras aí transformar em pão? Mas ali o Senhor falou para ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então se joga aí desse penhasco abaixo, e o Senhor dará ordem aos seus anjos, e os anjos do Senhor o resgatarão. E o Senhor falou: não tentarás o Senhor teu Deus. As mesmas estratégias o inimigo usa para mim, para você nessa noite. Saiba de uma coisa: quando você sai da casa de Deus e você acaba de ouvir a palavra que desce do céu, e você vai para um bar, e você vai para um lugar que não agrada ao Senhor, você está trocando o pão do céu. Você está dizendo: o maná que desceu do céu está repugnando, eu quero é o pão da terra. E aí nós entramos em problema, porque nós entramos na garra do inimigo, e aí é só a mão do Eterno e a misericórdia de Deus para nos resgatar de novo. Santo, santo é o teu nome. E o inimigo usa as suas mesmas armadilhas. Louvado seja o nome do Senhor. Saiba de uma coisa: quando Deus abençoar a sua casa, quando Deus derramar sobre você as bênçãos e as promessas de Deus começarem a se cumprir, lembra que quem é o provedor é aquele que vive e reina, é o pão vivo que desceu do céu. Um dia Davi estava no seu palácio e ele começou a contar o seu exército, se engrandecendo do seu poder e da sua autoridade militar. Mas ali o inimigo entrou no seu coração, e Davi era um homem segundo o coração de Deus. E diz a Bíblia que Deus ficou tão triste com aquela situação, porque Davi estava dizendo que aquilo ali era o seu poder, a força do seu braço, um exército imbatível, um exército indomável, um exército que tomava cidades, ou seja, ninguém pode me deter. Ele se esqueceu que quem levantou ele como rei, quando ele estava tomando conta de ovelhas no pasto, que quem levantou ele, que quem deu autoridade para ele, com apenas uma pedra jogar um gigante no chão, que quem entregou para ele uma cidade inteira, e quem fez ele rei, era o Senhor dos exércitos. Diz a palavra de Deus que naquela noite Deus mandou um anjo lá que nem nome tinha, e de uma vez só 100.000 homens foram mortos, para ele entender que não é um número de soldado, não é nada. Tem pessoas que Deus a levanta do pó, que estava na miséria, que não tinha um carro para andar, que não tinha sequer nada, mas Deus dá casa, Deus dá os melhores carros, Deus enriquece, mas a pessoa, depois que obtém todas essas coisas, se esquece que quem deu é o Senhor. Não se esqueça de Deus em nenhum momento da sua vida. Não é só quando você precisa da cura, não é só quando você precisa do milagre financeiro, não é só quando você precisa de uma casa nova. Quando você tem tudo isso, adore a Ele, adore a Ele, porque da mesma maneira que Deus te deu, se Ele colocar a mão, você vai à lona. Não menospreze ninguém por causa daquilo que Deus te deu, porque de uma vez só Deus matou 100.000 homens por causa do coração tronculento que estava em Davi. É a mesma estratégia. Se você acha que a prosperidade financeira vai solucionar
todos os problemas da sua vida, você está muito enganado. E a prova para isso está na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Primeiro, porque esse povo tinha tudo, as roupas cresciam no seu corpo, eles não precisavam nem comprar roupa. Olha que milagre. Segundo, Deus o Deus era o próprio sustento deles, tanto em água como em pão. Todos os dias fresco, nada mofado, nada duro. Era pão fresco, caía ali na hora. Pá, estou com fome, café da manhã, já levantava, abria a janela, pedaço de pão descendo do céu. Meu Deus, me dá aqui. Pá. Era um milagre de Deus todos os dias da nossa vida. Se Deus abrisse os nossos olhos espirituais, nós veríamos todos os dias um milagre de Deus em nossas vidas. Deus nos livrando no trânsito, no trabalho, pessoas caluniando você e Deus cuidando de todas as coisas, porque Ele é suficientemente em nossa vida. Quando nós temos a certeza que Deus é suficiente em nossa vida, não nos vai faltar nada. Como eu dizia sobre a riqueza, sobre a finança, que ela não nos traz todas as coisas. Por quê? Porque a riqueza fora da presença de Deus, a riqueza sem conhecer que quem dá a prosperidade é o Senhor, e sem agradecer a Ele é nada. Você lembra muito bem da passagem do filho pródigo, que quando ele pediu a sua herança para o pai, vocês devem saber muito bem que ali é uma tipologia do filho pródigo com o pai, é uma tipologia da igreja para com Jesus Cristo. O pai ali representa Jesus. Então, quando ele pede a sua riqueza, a primeira coisa que o pai faz é o quê? Toma. É isso que você quer? Então, nós viemos para a casa de Deus, muitos vêm atrás de riqueza, e Deus, ok, toma. É isso que vai ser feliz com isso aí? Aí Deus nos prova. E aí o filho pródigo fez o quê? Pegou aquele montão de dinheiro, colocou na mala e partiu. Em pouco tempo ele descobriu que aquela riqueza que o pai o entregou, fora da presença do pai, não tinha nenhuma sustentabilidade, não trouxe alegria. O mundo dá voltas, a terra para que ele foi passou por uma enorme fome, veio uma crise terrível. Ele perdeu todos os seus dinheiros, os amigos que outrora eram lá do mundo das baladas, das bagaçolândia, abandonou ele terminou junto com os porcos comendo lavagem. Mas aí ele fez o quê? Um belo dia ele lembrou, caiu aquele start, o Espírito Santo teve misericórdia, trouxe a memória dele. Mas lá na casa do meu pai, até os empregados têm pão para comer. E com sobra, não era com miséria, não. Todos os empregados têm pão para comer. Ele lembrou do pão do céu, porque na casa do pai, todo mundo come o pão fresco. Todo mundo tem alimento fresco para comer. Então, se você vem para a casa de Deus atrás de promessa, atrás de vitória, atrás de cura, esse é bênção. E Deus dá, como Deus, o filho pediu a herança e o pai deu, e ele foi. Mas se você sair por aquela porta e achar que toda hora não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Deus provou o coração, o pai provou o coração daquele filho. E quando ele chegou lá, arrebentado, sem nada, descalço, chegou só o mulambo, Satanás limpou ele, deixou limpo, deixou na lona, sem alegria, porque o dinheiro foi embora e a alegria e voltou até com depressão. Aí o que o pai fez? O pai o revestiu, o pai colocou anel nele, o pai colocou a melhor roupa nele. Mas não era para mostrar para ninguém, para o seu irmão, para os seus criados, não era para mostrar para ninguém que o pai tinha dinheiro e ia cuidar dele bem de novo. Era para mostrar para ele que na casa de Deus, o pão que desce fresco é o pão do céu. O pão da terra
não traz felicidade para mim, para você. O pão da terra, ele traz destruição para a nossa vida. Mas o pão do céu, ele nos traz vida. O Senhor é suficientemente em nossa vida. Saiba de uma coisa, quer ver um homem de Deus, olha para a vida de um homem de Deus, senta com ele um dia, pergunta para ele quantas batalhas ele já passou, quantas pessoas já o traíram, mas por que essa pessoa está de pé? Porque o foco dela está no céu, o foco dela está no pão vivo que desce do céu. A confiança dessa pessoa está em Deus. Deus é a suficiência dessa pessoa. Não importa o que aconteça, a suficiência vem de Deus. Ele vai nos suprir. Nesse ano de 2024, eu quero profetizar na sua vida que Deus é suficiente na sua casa. Deus é suficientemente no seu ministério. Deus é suficientemente na vida dos seus filhos. Deus, ele é suficiente nas suas finanças. A suficiência de Deus vai cobrir a sua vida nessa noite. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Oh, glória! Ele é santo, ele é soberano. Quantos nessa noite almejam pelo pão do céu? É o pão do céu, amados. É aquilo que nós devemos almejar todos os dias. Se nós almejamos o pão do céu, não nos vai faltar alegria. Não nos vai faltar estratégia. Deus tem a estratégia para o problema que você enfrenta nessa noite. Porque a confiança sua está no Deus vivo que desce do céu. Santo é o teu nome. Glória ao teu nome. Eu gostaria de ler um texto que está em João 6 e o versículo 25. Eu vou ler alguns versículos aqui para nós encerrarmos. Estamos orando nessa noite. João 6, 25 diz assim: e achando no outro lado do mar, eles disseram: Rabi, quando tu chegastes aqui? Jesus respondeu, o versículo 26. Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, eu vos digo, que me buscais não porque vistes milagres, mas porque comestes do pão e vos saciais. Aquela multidão que seguia Jesus ali, eles seguiam ao mestre por aquilo que o Senhor poderia dar a eles, não pelo que o Senhor era. E o Senhor está dizendo para ele: olha, vocês estão me seguindo aqui, mas vocês estão me seguindo porque vocês estão aqui se saciando com o pão que está aqui, com uma prosperidade que está aqui do nosso lado, com os milagres que estão aqui, mas não porque eu sou filho de Deus, não porque vocês creem que eu sou suficientemente na vida de vocês. Aqueles fariseus seguiam a ele para ver o que estava acontecendo e aproveitar. Muitos de nós viemos à casa de Deus nessas mesmas condições. Ou agora o bicho está pegando, minha família está doente, um filho meu está na droga, agora não tem jeito não, eu vou para a igreja. Aí eu venho, mas Deus está de olho. Aí nós viemos aqui e pedimos oração, e o antídoto está aqui na igreja. O antídoto que Deus deu para Moisés lá, é o mesmo. Lá Deus fez uma simbologia com a serpente lá de bronze, mas o antídoto é o mesmo, é apontando para a liderança de Cristo. O povo tinha que entender que quem Deus levantou, quem não Deus não levantou. Ou seja, se Deus levantou alguém para comandar a sua vida e pastorear, respeita a autoridade de Deus. Quem Deus não levantou, fica lá e espera o que Deus tem para a sua vida, cada um no seu quadrado. E o antídoto de Deus está onde? Na casa de Deus. Aí, o antídoto está na casa de Deus, e o povo vem aqui e busca o antídoto, e a igreja ora, os pastores intercedem,
Deus quebra o jugo, quebra o laço, corta tudo, a pessoa é liberta, o filho sai das drogas e a pessoa sai de novo. Porque o desejo dessa pessoa não é buscar ao Senhor e o adorá-lo, é buscar o que Ele pode dar. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite é que você não tem que se vergonhar disso, porque isso faz parte da natureza humana. O ser humano, desde Gênesis a Apocalipse, Satanás trabalha nessa linha. Ele fez o filho pródigo sair da casa do pai. Ele fez com que Eva comesse do fruto a qual Deus não mandou. Na realidade, ele não fez, ele sugere. Ele sugere porque ele sabe que a nossa ganância, porque às vezes somos gananciosos, e nós temos que pedir a Deus para arrancar de nós essas coisas, todo o mal, de toda a ganância. E aí ele atrai a sua atenção para o mal, e você faz o quê? Escorrega de novo. Aí você tem que voltar para onde? Para o antídoto. E o antídoto está onde? Na casa de Deus. Não adianta, não adianta. Se Deus entregar na sua mão, nesse ano de 2024, aquilo que você pede, prosperidade financeira, e você chega ali de Tesla, e em pouco tempo você já não conversa nem com ninguém, e viaja, vai para o Brasil e volta, e vai para Paris. Mas se o seu coração não estiver em Deus, se o pão que você está se alimentando não for o pão fresco que desce do céu, isso não é suficiente na sua vida. Quantos milionários vocês conhecem hoje que vivem em depressão, que para dormir tem que tomar remédios? Quantos milionários que vocês conhecem hoje que não têm felicidade? Quantos se suicidam, que as manchetes aparecem aí que o fulano amanheceu morto dentro de um quarto e chega lá, os vidros de remédio, droga e tudo quanto há. Por quê? A suficiência da alegria do ser humano, ela está em Deus. O povo no deserto teve que aprender isso pela dor. E Deus está nos chamando nessa noite para que nós não venhamos a passar por este mesmo caminho de dor. Qual que é o segredo, então? O segredo Deus está explicando para esse povo. Versículo 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que dura, para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Ele é Deus, porque Ele, Deus Pai, o selou. Ou seja, nós temos que buscar as coisas, a nossa oração tem que mudar. Eu sei que Deus sabe de todas as coisas que nós precisamos, amados. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que nós temos que buscar coisas eternas. Em outra palavra, ele está dizendo, buscai primeiro o reino do céu e outras coisas, e todas as coisas, não é outras, é todas as coisas vos serão acrescentadas. Por quê? Tudo que é fora do prumo do céu perece. Tudo que é fora do prumo da visão de Deus vai perecer um dia. Então Deus está dizendo, não para a gente não colocar o nosso coração no pão dessa terra. Porque o pão dessa terra, ele tem data a garantia dele é limitada. É 1 ou 2 dias, ele vai morfar, ele vai endurecer, mas o pão do céu não. A padaria do céu é na hora que você está com fome, desce fresco. O lugar de você alimentar o pão do céu é dentro aqui, irmão. O antídoto está aqui no altar. A presença de Deus nessa noite, ela invade este lugar. Ela sonda o seu coração nessa noite. Ela arranca todo o desejo agora da sua vida, da carne, do pão dessa terra, os seus olhos dessa terra de engano, e traz os seus olhos para algo que é eterno, algo que vai salvar a sua vida das garras das trevas, algo que vai mudar a sua vida espiritual, te fazer um homem, uma mulher de Deus, algo que vai nos direcionar a estar alinhado com a vontade de Deus, e a vontade de Deus, ela é perfeita, ela é agradável,
deserto, ela é completa em nossas vidas. E Deus estava ensinando aquele povo no deserto até obedecer à liderança a qual Deus designou. Porque quando nós também não obedecemos uma liderança a qual Deus levantou para estar nos conduzindo, automaticamente nós entramos debaixo de uma maldição e as bênçãos se travam. E o que aconteceu com aquele povo? 40 anos naquele deserto, vendo milagres. Na casa de Deus nós vemos o que todos os dias? Milagres. Quantas pessoas já foram curadas aqui nesse altar? Quantas pessoas já foram restauradas aqui nesse altar? Quantos testemunhos Deus já foram dados aqui nesse altar? Dos diversos, porque o antídoto de Deus está aqui. A suficiência de Deus está no altar de Deus. E Deus quer que nós levamos essa suficiência para a nossa vida. Deus quer que nós abandonamos o pão dessa terra e adquirimos o pão vivo que desce do céu. Louvado seja o nome do Senhor, santo é o teu nome. Versículo 28. Então eles disseram: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? E Jesus falou no versículo 29. Jesus respondeu e disse: esta é a obra de Deus, que creais nela, e Ele o enviou. Versículo 30, disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazestes para que viemos e creemos em Ti, que operas? 31, nossos pais comeram do maná do deserto, como está escrito, Deus lhes a comer o pão do céu. Aí Jesus falou para ele, olha, então Jesus disse, na verdade eu vos digo, Moisés não vos deu pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus, fala para o seu irmão, o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. O pão de Deus, ele dá vida ao mundo, amado. O que traz vida a este mundo é o pão de Deus. Não é o pão dessa terra, não é as coisas dessa terra, nenhuma coisa que essa terra pode te oferecer não vai solucionar nenhum problema da sua vida. Eu já citei aqui nessa noite algumas partes bíblicas em que Satanás tentou e às vezes conseguiu tirar a pessoa da presença de Deus por um momento, fazer ela errar o alvo, por causa do pão da terra. O pão da terra, ele atrai os nossos olhos, ele atrai a nossa cobiça, mas o final dele é morte. O pão do céu é o pão de Deus que muda, que tira o pecado do mundo. Ele é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é a salvação para esse mundo. Ele é a cura da alma para esse mundo. Ele é a libertação. Ele é o Senhor autossuficiente na minha casa. Ele é o Senhor autossuficiente no meu ministério. Ele é autossuficiente para os meus irmãos nessa noite. Ele é autossuficiente para a cura que você precisa. Ele é autossuficiente para o milagre que você precisa no ano de 2024. Eu quero convidar você a ficar de pé nessa noite. Eu quero convidar você a vir no altar, porque muitos de nós temos que mudar o foco da nossa visão, porque o pão que desce do céu nessa noite, Deus tem pão fresco para a sua vida nessa noite. A presença do Deus vivo nesse altar, ela está forte aqui, amados, nessa noite, porque o pão começa a descer, a doce presença do Espírito de Deus nesse altar nessa noite. Deus tem pão fresco para você nessa noite. Eu quero convidar você aqui nessa noite. Você viu o testemunho do irmão aqui agora há pouco, dele contando do milagre que Deus fez ali, que ele precisava do pagamento. Ele colocou a confiança dele no pão do céu, e quando ele veio para o altar, o antídoto de Deus atingiu ele, a seta
a flecha do Altíssimo desceu direto, rasgando o céu e acertando o antídoto de Deus direto no alvo. O Deus não erra de alvo. O Deus, sabe o que Deus está te dizendo nessa noite? É no altar de Deus que Deus te acerta. É no altar de Deus que as coisas se consertam. É no altar de Deus que Deus tem um milagre para a sua vida. A confiança dele estava no Deus da providência, o Deus do maná, o Deus que conhece todas as coisas. Onde está a sua confiança nessa noite? No ano de 2024, nós temos que adentrar a esta casa, crendo que o pão de Deus é suficiente. Ele não é só suficiente na minha vida, ele não é só suficiente aqui dentro, porque nós terminamos de ler os versículos aqui, que o pão de Deus, ele muda o mundo. Esse ano, que é o ano que nós almejamos a ganhar almas para o Senhor Jesus, nós temos que falar desse pão. Nós temos que também almejar desse pão. Nós temos que buscar esse pão. E nós temos que nos contentar com o pão que desce do céu. O pão que desce do céu é o suficiente para a minha casa nessa noite. Venha para o altar de Deus. Eu quero orar com você nessa noite. Nessa unção que desce, a flecha do Altíssimo vai de encontro a você nessa noite. Ele te acerta nessa noite. E quando você sair daqui cheio desse pão, ele vai ser transbordado lá fora, porque este pão muda a sua vida e muda a vida do mundo. Pessoas vão adentrar este lugar, porque você vai ser um instrumento deste pão. Você vai ser um instrumento de Deus, usado na casa de Deus nesse ano de 2024. Porque o pão que desce do céu nessa noite renova as nossas vidas. O pão que desce do céu nessa noite, ele nos enche com teu espírito. O pão que desce do céu é o pão que nos resgata das mãos dos nossos inimigos. Se adentrou alguém nessa casa essa noite que está afastado da comunhão com o Senhor, este é o momento de você fazer que nem um filho pródigo. O pão do meu pai é melhor. Lá na casa do meu pai o pão é todo dia. O inimigo quer tirar a sua visão para lá, mas Deus está falando, não, é para cá, meu filho. Lá você não vai ter nada, aqui você tem tudo, tem zelo, tem cuidado, tem veste, tem honra, tem anel, tem sapato novo. Deus cuida de você na casa de Deus. Vamos orar. Pai, se eu fosse você, eu vinha por altar de Deus. Eu vou fazer uma oração antes de passar o microfone para o pastor Alberto. Senhor, toma a tua casa nessa noite, Jesus. E nós queremos, ó Pai, te dizer nessa noite que o Senhor é suficiente em nossa vida. Toma, Pai, pessoas que estão nos desertos agora. Pessoas, ó Pai, que estão em prisão, mas que mesmo dentro da prisão clama o teu nome, dizendo: o Senhor é suficiente na minha vida. Que a flecha do Senhor, ó Pai, do antídoto do céu, vá de encontro agora ao diácono, Senhor, ao diácono Edmar agora naquela prisão. Que a flecha do Senhor agora vá de encontro à vida dele, com misericórdia, Senhor, com resgate, e que o nome do Senhor seja glorificado. Toma, Pai, nessa noite, cada pessoa que está aqui na frente, cada pessoa, Pai, que precisa agora receber do céu o pão fresco, Senhor. Que a providência do céu agora toque a vida dessas pessoas.
Que a providência do céu, Pai, toque agora, Pai, quem está na cantina, quem está na sonoplastia, porque o Senhor é a suficiência daqueles que te esperam. Honra o teu povo nesse ano de 2024, Jesus, pois o Senhor é a nossa suficiência. Tira do nosso coração toda a ganância por as coisas desse mundo e muda, Pai, a nossa oração, o nosso foco, para buscar primeiro as coisas do teu reino, em nome de Jesus.